Olá! No programa de hoje, queremos tratar de um dos eixos fundamentais da luta dos trabalhadores no momento atual e que, com certeza, deve ser uma questão fundamental da mobilização em torno do dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Na última semana, foram revelados estudos que apontam que o Brasil tinha, no final de 2020, cerca de 117 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar. Um nome bonito para, na realidade, ocultar a palavra fome. Se atualizarmos os dados da situação que vem se agravando desde o final daquele ano, inclusive com 3 meses em que não houve o pagamento sequer do miserável auxílio emergencial, que começou sendo de R$ 600 em março do ano passado e terminou o ano no valor de R$ 300, para finalmente ser suspenso pelo governo Bolsonaro. Nós temos uma situação que se agravou ainda mais e, com certeza, nesse momento, mais de 120 milhões de pessoas em situação de fome em todo o país. Ou seja, quase 60% da população brasileira comendo quando pode, comendo aquilo que é possível, já que não possuem as condições mais elementares para se alimentarem devidamente. Isso é resultado, obviamente, da situação de colapso de conjunto do país, da enorme crise capitalista e que se agrava com a situação da pandemia. Situação que vem, cuja resposta dos capitalistas, além da política de deixar morrer, de não adotar nenhuma medida efetiva para combater a pandemia, não há vacina, não há testes em massas, não há investimentos na saúde. Pelo contrário, do orçamento destinado ao combate da pandemia no ano passado, sobraram, deixaram de ser gastos nos cofres públicos mais de 80 bilhões, dos quais 21 bilhões eram destinados ao pagamento de auxílio emergencial. A situação se agrava também pela enorme onda de demissões, de desemprego que nós temos nesse momento no país. Como nós vimos com o fechamento de muitas empresas, como foi o caso da Ford, que depois de receber mais de 20 bilhões em subsídios do governo brasileiro, fechou as suas portas, está fechando a empresa, parando de produzir no país e colocando no olho da rua milhares de trabalhadores e provocando outras dezenas de milhares de demissões em setores vinculados à produção de automóveis. É o caso da recente demissão também, que nesse momento, contra a qual se levantam os trabalhadores da LG, lá aqui mesmo na região, na cidade de Taubaté. Os patrões têm como única política, diante da crise, garantir os seus lucros, os seus interesses e descarregar o peso da crise nas costas dos trabalhadores. Contra essa política é necessária uma forte mobilização, um enfrentamento dos trabalhadores e das suas organizações contra os patrões e os governos responsáveis por essa política. Nesse sentido, o dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, deve se constituir numa trincheira de luta, num momento de forte mobilização em torno das reivindicações fundamentais dos trabalhadores, como é o caso da luta contra a fome e da luta contra o desemprego. Em torno dessas reivindicações, é preciso organizar uma ampla mobilização, sair às ruas em defesa de um auxílio emergencial de verdade, que hoje deveria ser de pelo menos um salário mínimo. Salário mínimo esse que precisa ser reajustado para atender às necessidades vitais de uma família trabalhadora. Contra o desemprego, é preciso levantar a reivindicação central de proibição das demissões e, ao mesmo tempo, da redução da jornada de trabalho para o máximo de 35 horas semanais. Se os patrões querem fechar as empresas
e querem demitir, é preciso ocupar as fábricas e as empresas contra as demissões, para impedir o flagelo, um dos maiores sofrimentos da classe trabalhadora nesse momento, que é o desemprego. Com essa política, chamamos a repetir o que fizemos no último dia 31 de março, sair às ruas para protestar, para levantar, para mobilizar em torno das reivindicações dos trabalhadores, para preparar um verdadeiro enfrentamento com os responsáveis pela situação de genocídio, de fome e miséria do nosso povo. Vamos organizar um grande 1º de maio de luta, com distanciamento social, com as devidas medidas, como foi feito, por exemplo, no ano passado, em vários lugares do mundo, né, para protestar, não só para celebrar o dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, mas para, nesse momento, impulsionar uma forte luta pelas reivindicações fundamentais, a defesa da vida, a defesa do direito, do necessário, da alimentação, né, da luta contra a fome e contra o desemprego que atinge milhões de brasileiros. Nesse sentido, a Corrente Sindical Nacional Causa Operária, o PCO, os coletivos de luta, chamam os trabalhadores e a juventude a se mobilizarem para o grande ato nacional que vamos juntos realizar com todos os setores da esquerda que se somem a essa iniciativa, no 1º de maio, com um ato nacional na Avenida Paulista. Dia 1º de maio, vamos às ruas contra a fome, contra o desemprego e pelas demais reivindicações dos trabalhadores. Um abraço e até o próximo programa.